Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Por que eu trouxe esse tema hoje, gente? Porque é um tema extremamente importante no entendimento da graça e no entendimento da nova aliança. Tome posse plenamente da obra consumada. Quem viu a capinha lá, eu segurando o papelzinho, tá assim, isso muda tudo. Sabe por quê, gente? O que eu vejo muito é as pessoas não tendo um entendimento profundo do que foi a obra consumada. Muitas pessoas não tendo o conhecimento profundo do que representou a cruz de Jesus. Muitas pessoas não entenderam ainda, gente, e não vivem plenamente isso. Na verdade, gente, a fé é uma maturidade que você vai criando até Jesus voltar. Então, na verdade, esse conhecimento que nós vamos adquirindo na nossa caminhada cristã é de fé em fé, de glória em glória, como sempre falo, um dia de cada vez, um passo de cada vez até a volta de Jesus. Mas algo, gente, que é muito importante e preponderante para você viver a plenitude aqui nessa terra, viver o melhor, a vitória, uma vida incrível, é você verdadeiramente entender e ter uma revelação profunda. Por isso que eu coloquei lá, tome posse plenamente da obra consumada. Sabe por quê, gente? Tem pessoas que tomam posse parcialmente da obra consumada. Tem pessoas que não entenderam o que significa a obra consumada. E algo que eu vou falar muito hoje é sobre salvação, gente. Muitas pessoas não entenderam que através do que Jesus fez, elas estão salvas, se elas aceitaram verdadeiramente Jesus como seu Senhor e Salvador. E as pessoas têm medo de perder a salvação. Eu quero que isso saia do teu coração definitivamente hoje. E depois de todas as lives que a gente fez aqui dessa série, gente, todas as lives estão gravadas, estão aí disponíveis para você. São 13 lives, hoje é a 14ª live. Até agora nós podemos concluir o que, gente? Uma ideia chave nessas lives. Que tudo se resume a valorizar a pessoa de Jesus. Tudo se resume a isso. E quando nós começamos a caminhar de forma efetiva com Cristo, gente, sabe o que acontece? Algo surpreendente começa a acontecer. Nós começamos a nos conectar com pessoas que nós jamais imaginávamos. Pessoas que recebem da mesma fonte se conectam poderosamente entre si, gente. Essa conexão começa a haver na nossa vida. Você pode até não conhecer uma pessoa realmente, mas no Espírito existe uma ligação. Porque o Espírito é o mesmo. O Espírito Santo que habita em mim e habita em você. Agora, gente, aqui que eu estou falando é a comunhão de cristãos verdadeiros. Eu estou falando de seguidores de Cristo e não de pessoas que professam somente o cristianismo. Gente, existe uma diferença absurda entre aquelas pessoas que seguem a Cristo e professam o cristianismo.
E no Novo Testamento contém muitas advertências com relação àquelas pessoas que apenas professam o cristianismo. Pessoas, gente, que professam verbalmente, da boca para fora, que são cristãos, ou se chamam de cristãos, mas na verdade nunca convidaram Jesus para ser o seu Senhor e Salvador. Pessoal, tem muita gente que fala que é cristão, mas não convidou Jesus para ser o seu Senhor e Salvador até hoje, gente. Você acredita nisso? Talvez você conheça a história de algumas pessoas que se diziam cristãs e depois romperam e começaram a viver um estilo de vida em pecado. Você conhece alguém assim? Eu conheço algumas pessoas. E essas pessoas não têm o desejo de se arrepender. E não têm interesse nenhum em ouvir conselhos. Muito menos falar de Jesus, gente. E algumas dessas pessoas até podem estar seguindo em frente, através de outra crença. E quando coisas assim acontecem, as pessoas muitas vezes perguntam assim: como essas pessoas podem ser cristãs em Jesus Cristo? Essas pessoas perderam a salvação, Vinícius? E eu te digo, em alguns casos extremos, gente, essas pessoas podem não ter aceitado Cristo em seus corações. Não se trata aqui de cristãos perderem sua salvação. A verdade é que essas pessoas talvez nunca tenham sido salvas para início de conversa. Muitas chaves hoje aqui, hein? E é importante nós reconhecermos que existem pessoas que professam exteriormente ser cristãs, de uma forma externa, mas que nunca receberam o Senhor Jesus como seu Senhor e nasceram de novo. Porque existe uma diferença, gente, entre ser e professar. Existe uma diferença. E eu quero te mostrar um versículo aqui que tem sido usado de forma errada para se referir aos cristãos. E o versículo, gente, que eu estou falando é 2 Pedro 2,22. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Gente, esse versículo aqui, ele é citado com frequência quando um cristão se desvia, se afasta do Senhor e corre o perigo de perder a salvação. Muitas pessoas usam esse versículo para isso. Muitas pessoas usam esse versículo para isso. E eu quero dizer para você que esse versículo ele não se refere aos cristãos, gente. Eu quero dizer para você que esse versículo definitivamente não se refere a nós cristãos, quem é um cristão verdadeiro. Observe que quando o versículo diz assim, o cão voltou ao seu próprio vômito, ele está falando sobre um cão, gente. Ele está falando sobre um cão. Ele não está falando sobre o quê? Uma ovelha. A ovelha que simboliza os cristãos. E ele está falando sobre um cão e não uma ovelha. E aqui ele fala também, gente, ó, não há transformação interior que veio do poder da graça de Deus nessa pessoa. E do mesmo modo, quando ele fala assim, uma porca, não é uma ovelha. Gente, essa passagem de 2 Pedro 2,22 está se referindo a pessoas que nunca tiveram a experiência do novo nascimento e receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Em outras palavras, gente, essas pessoas não são cristãos verdadeiros. Elas professam o cristianismo, mas não são cristãs. Tem uma diferença imensa. Você vai pegar aqui as chaves. Quando uma pessoa ela nasce de novo, ela se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e o novo chegou. Ela não é mais um cão e nem uma porca, mas uma nova criatura em Cristo Jesus. Uma ovelha, ela pode cair, ela pode falhar, sim, mas ela nunca vai querer se revolver no vômito e na lama. O pecado, gente, que representa o vômito e a lama, é contrário à nova natureza que uma nova criatura possui em Cristo. E eu creio que os verdadeiros cristãos em Cristo estão buscando libertação do pecado. Sim, claro.
Eles genuinamente, gente, odeiam ficar emaranhados e presos ao pecado porque é destrutivo para as suas vidas. E é por isso que quando nós canalizamos as pessoas, as nossas energias, gente, em pregar o evangelho de Jesus, Cristo verdadeiro, vidas são transformadas pelo poder da graça dele. E quando as pessoas descobrirem a sua verdadeira identidade em Cristo, elas vão experimentar o poder para reinar sobre todo o pecado. Porque na Bíblia declara assim em Romanos 6,14: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. A verdadeira graça, meu irmão, minha irmã, sempre produz uma verdadeira santidade. E crer corretamente sempre leva a viver corretamente. Aí você pode perguntar, mas Vinícius, deixa eu te perguntar, essa pessoa, ela falava de Jesus o tempo todo, e ela esteve até numa posição de liderança na igreja dela. Gente, tudo o que eu posso dizer é que ir à igreja não faz de você um cristão, gente. Assim como ir numa garagem não faz de você um carro. É por isso que nós temos de estar cientes sempre de que existem pessoas que professam o cristianismo, mas não seguem. Isso é uma diferença gigante, gente. E aí você pode perguntar, quem conhece mais a palavra aqui, e a passagem de 2 Pedro 2,20? Esse versículo aqui não diz que essas pessoas têm o conhecimento de Deus? E essa é uma excelente pergunta, que é o contexto dessa passagem. Agora, olha o que diz em 2 Pedro 2,20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Olha só, antes da gente se aprofundar no que eu quero, essa mensagem que eu quero trazer para você, no contexto, vamos ler aqui Hebreus 6, 4 a 6. Olha o que diz. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Meu irmão, minha irmã, você vai entender aqui. Como nós vimos lá na live anterior, gente, quem não assistiu a live semana passada, é completamente possível ter um conhecimento racional da Bíblia e do Senhor Jesus e ainda rejeitá-lo e não valorizar ele como nosso Salvador pessoal. E nós vimos o melhor exemplo semana passada, que foi Judas Iscariotes. Gente, ele experimentou externamente o favor, a proteção e o poder do Senhor. Escapou da sujeira que existe no mundo, estando associado com o nosso Senhor Jesus o tempo todo, gente. Judas, ele estava lá fisicamente com Jesus e com os discípulos dia e noite. Ele testemunhou, gente, até participou dos milagres de Jesus, curas dos cegos, coxos, endemoniados. Lá na morte de Lázaro, quando Lázaro ressuscitou, Judas estava, gente. Mas, no entanto, não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal nem uma única vez. Ele é um exemplo, gente, do que está descrito aqui em Hebreus 6, que eu li agora, 4 a 6. Vou colocar o caso dele aqui. Judas foi alguém que um dia foi iluminado, como diz ali na passagem. Ou seja, ele sabia quem era Jesus. Depois, lá diz na passagem, que ele provou o dom celestial. Que mais? Ele participou do Espírito Santo, como diz ali. Inclusive, ele até realizou milagres pelo poder do Espírito Santo que estava sobre ele, como registra lá em Mateus 10, 1 a 4. E ele provou da boa palavra de Deus. Mas ele nunca creu em Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele rejeitou Jesus de forma direta. Gente, e como a Bíblia descreve, Judas Iscariotes teve um fim abominável. Está lá em Atos 1, 16 a 20. Foi um triste fim para alguém que um dia desfrutou daquela proximidade incrível de Jesus. Que ele dormia e acordava ao lado de Jesus.
Ele foi um dos 12 homens que tiveram o privilégio de serem indicados por Jesus como seus discípulos. Ele foi um de apenas dos 12 homens que eram os companheiros mais próximos de Jesus durante o ministério dele. Mas, meu amado, ele usou o livre-arbítrio para rejeitar Jesus. E como você pode ver aqui, o versículo que nós estamos discutindo se refere a pessoas que professavam o cristianismo. Pessoas que, assim como Judas Iscariote, gente, nunca foram cristãos genuínos. Tem muito por aí. Por isso é importante que essas passagens, gente, de 2 Pedro 2,20, anota e depois medita. E Hebreus 6, de 4 a 6, nunca sejam usadas para ameaçar e gerar medo nos cristãos verdadeiros. Tem gente que usa essas passagens para apavorar cristãos verdadeiros, com essa mentira que eles podem perder facilmente a salvação e a segurança eterna em Cristo Jesus. Algumas pessoas, gente, apontam para Judas como um exemplo de um cristão que perdeu a salvação. Gente, isso não faz sentido, porque Judas nunca foi um cristão nascido de novo, assim como nenhum dos outros discípulos, gente. Como que eles poderiam ser isso, nascidos de novo, quando o nosso Senhor Jesus ainda não havia morrido, gente, e a igreja ainda não havia nascido? Como é que eles iam nascer de novo? Tá entendendo, gente? Eles poderiam ser discípulos, mas não eram cristãos nascidos de novo ainda. Eles tinham o Espírito sobre eles para realizar milagres, mas não tinham o Espírito dentro deles permanentemente. Tá pegando a chave, gente? Então Judas, gente, ele não era um cristão que perdeu a salvação. Ele nunca teve, para início de conversa. Então não permita que ninguém use Judas para assustar você, como fazem por aí nas igrejas, em muitas igrejas. Para fazer você pensar que, como um cristão nascido de novo, pode perder a salvação. Ele nem era cristão. Meu irmão, minha irmã, se recebeu o Senhor Jesus na tua vida, se você recebeu Jesus na sua vida, eu quero que você saiba, sem sombra de dúvida, você nasceu de novo, recebeu o dom da vida eterna, sua salvação está tão garantida quanto as promessas da palavra de Deus. Sua salvação está garantida. A sua salvação está garantida. E você está seguro nas mãos do Pai. Olha o que diz, gente, em João 19, 28 a 30. Essas são as passagens mais lindas da Bíblia. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Para mim, essa passagem de João 19:30 é a mais importante da palavra de Deus. Gente, outra passagem bíblica que é usada geralmente para ameaçar os cristãos e fazer com que eles acreditem de forma errada que podem perder a salvação está lá no Evangelho de Mateus. Olha isso, gente. Lá no Evangelho de Mateus, olha o que está escrito. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor está no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Gente, observa aqui o que Jesus disse: nunca vos conheci. Como que isso pode se aplicar a cristãos que nasceram de novo e que têm um relacionamento genuíno com Jesus, gente? Você não conhece, você não conhece quem você não tem relacionamento, quem você não tem intimidade, mas aqueles que têm relacionamento com Jesus,
Ele nunca iria falar, nunca vos conheci. Ele conhece a mim. Ele conhece Vinícius. Ele conhece vocês. Ele nunca vai falar isso para você. Gente, presta atenção. Isso vai sair do teu coração para sempre hoje, nessa noite. É muito poderoso o que eu vou falar. Essa passagem aqui, gente, ela está se referindo claramente a pessoas que nunca tiveram um relacionamento pessoal com o Senhor, gente. E por isso que Jesus podia dizer aquele último grupo, nunca vos conheci não. E mais uma vez está claro que essa passagem aqui, gente, deve ser usada como uma advertência somente aos que professam a fé cristã e não aqueles que de forma genuína aceitaram Jesus como seu Senhor. Pai Vinícius, deixa eu te falar uma coisa, Vinícius. A primeira parte aqui não diz somente aqueles que fazem a vontade do Pai entrarão no reino dos céus? Pega essa, gente, isso aqui é incrível, hein? Na passagem diz isso, que aqueles que fazem a vontade do Pai entrarão no reino dos céus. Gente, olha só, você pode falar assim, tá lá escrito, Vinícius, só vai entrar no céu quem, só herdará o reino dos céus quem fizer a vontade do Pai. Então, agora, uma coisa que eu posso falar para você e afirmar para você, vou te assustar e depois vou te aliviar. Se você não estiver fazendo a vontade do Pai, você vai perder a salvação. Meu Deus, Vinícius. E agora? E qual a vontade do Pai, Vinícius? Qual a vontade do Pai, gente? Qual a vontade do Pai? Vamos ver se vocês estão bom de Bíblia. Qual a vontade do Pai, gente? Escreve aí. Enquanto eu pego uma água. Qual a vontade do Papai, de acordo com o que está escrito na Bíblia? Que amemos outros, que ame, que creia naquele que Ele enviou. Obediência, amor, amar ao próximo. Amar uns aos outros. Olha só, gente. Qual a vontade do Pai? Meus amados, é importante, sabe o que? Você deixar a Bíblia interpretar a Bíblia. A Bíblia interpretar a Bíblia. E se você estudar a Bíblia, você vai ver que a vontade do Pai é que você creia naquele que Ele enviou. E receba a vida eterna. Creia em Cristo e receba a vida eterna. Essa é a vontade do Pai, que está escrito na palavra. Olha só João 6,40, gente. João 6,40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Meu amado, se você olha para Jesus, crê em Jesus, você é um cristão genuíno. Se você tem um relacionamento com Jesus, você é um cristão genuíno. Olha o que diz em João 6,29. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por Ele foi enviado. Gente, esse é o Evangelho. É isso que Deus fala aqui, gente. A vontade de Deus é que você creia no Filho dEle. Simples assim. Esse é o Evangelho de Jesus. Isso é fazer a vontade do Pai, é crer no Filho. Jesus disse também lá em Hebreus 10,9: eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. E qual a vontade que Jesus tinha que fazer, gente? Morrer por nossos pecados e nos levar à nova aliança da graça. E no mesmo versículo lá de Hebreus diz assim: ele remove o primeiro, que é a velha aliança, para estabelecer o segundo. Que era a velha aliança, para estabelecer o segundo, a nova aliança. Então, gente, o que Jesus estava dizendo aqui em Mateus 7? Era exatamente isso. Nem todos os que chamam Senhor, Senhor, naquele dia estão salvos, mas somente aqueles que fizeram a vontade do meu Pai, que é crer em mim. Pessoas usam essa passagem, gente, para falar, para colocar medo nos cristãos genuínos. Tá entendendo, gente? Eu li de outra forma aqui, depois de tudo que eu falei. Essa passagem de Mateus diz assim, ó, é como se ele falasse: Senhor, Senhor, naquele dia estão salvos, mas somente aqueles que fizeram a vontade do meu Pai. Qual a vontade do Pai?
crer em mim. Ele não está dizendo que no instante que você comete um erro, meu amado, em pensamento, em atos errados que você comete, ele te nega. Ele não está dizendo isso. E você perde a tua salvação. Por isso, você tem que tomar posse da obra consumada. Você tem que entender o que significou aquela morte de Jesus, quem você é nele. Você tem que entender e tomar posse disso. E por que eu estou compartilhando isso com você hoje, gente? É para que você esteja firmado no nosso Senhor Jesus e não seja facilmente influenciado e levado de um lado para o outro por cada vento de doutrina, gente. São tantas doutrinas doidas aí. Olha o que diz em Efésios 4,14. Presta atenção nisso. Efésios 4,14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Gente, a palavra é tão clara, gente, é tão linda. É incrível. Você, meu amado, é um filho precioso. E seu Pai Celestial quer que você tenha um fundamento firme, construído sobre a segurança da sua salvação em Cristo. Você tem que crer na sua salvação. E uma vez, gente, em vez de você ficar sendo confundido aí por passagens obscuras, isoladas da Bíblia, eu encorajo você a estar ancorado, sabe o quê? Nas passagens certas, claras como esta, gente. Olha essa passagem de João 10. João 10, 27 a 30. João 10, 27 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Oh, glória a Deus. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Eita, glória a Deus, que coisa linda, gente. Gente, simplesmente se você lê isso aqui, essa promessa da palavra de Deus, gente, você lendo isso aqui não transmite para você uma certeza e uma confiança, uma segurança na tua salvação? Só lendo isso aqui, gente. Agora deixa eu te chamar a atenção que tu vai ficar doido agora. Gente, ele fala aqui, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nessa passagem, ele fala aqui, jamais perecerão. Jamais perecerão. Olha só, a palavra jamais, gente, traduzida aqui, é uma partícula grega, ou me, que é um duplo negativo, gente. O que é isso? O que é um duplo negativo no grego? É que ela enfatiza fortemente o significado. Olha só, jamais aqui nessa passagem é o seguinte, sabe o que quer dizer? Nunca. Certamente não, de modo algum, jamais. Em outras palavras, o que Jesus está falando aqui? Quando você é salvo, você nunca, você jamais, você de modo algum perecerá. Eita, glória a Deus. Isso é para pular, gente, onde você está agora. E infelizmente existem pessoas hoje em dia que não hesitam em lançar a dúvida sobre a salvação de um cristão, gente. Eu vi até líderes, gente, até líderes dizer isso, que ele não estava certo, que ele era salvo, gente, e chegaria no céu. Meu irmão, minha irmã, isso é uma fala muito perigosa que não valoriza de forma devida a obra consumada de Jesus Cristo na cruz. Na verdade, isso deprecia o que o nosso Senhor Jesus sofreu no Calvário pela nossa salvação, pelo nosso perdão e redenção, gente. Agora, eu não sei qual Bíblia essas pessoas têm, não, gente. A minha Bíblia, que eu tenho um monte aqui, tenho 3, eu tenho mais 6 Bíblias aqui em casa. Agora, a primeira que apareceu aqui foi essa Bíblia aqui que é comentada pela Joyce Meyer. Gente, a minha Bíblia, ela diz em Romanos 10:9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Na minha Bíblia diz também que ninguém pode arrebatá-los da mão do meu Pai, João 10:29. Na minha Bíblia diz lá em João 3, 16, 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Gente, é isso que está escrito na minha Bíblia. Eu não sei o que está escrito nessas Bíblias que o pessoal está lendo por aí. Não sei, gente. Se você não se sente seguro da sua salvação em Cristo, isso vai afetar você como cristão na sua vida, gente. Você não vai viver a plenitude da vida que Jesus morreu para você viver. Gente, tem uma história que eu achei bem interessante trazer para vocês aqui. Não sei, acho que muitos aqui não conhecem. Tem uma ponte em São Francisco, lá nos Estados Unidos, uma ponte chamada Golden Gate. Golden Gate. Gente, é uma construção incrível que tem lá. É uma ponte suspensa, aquela ponte suspensa assim, sabe? E ela foi construída lá nos anos 30 e ela custou aproximadamente 35 milhões de dólares. Olha só que linda essa história, como vai dar um boom no teu coração aí, gente. Olha só, quando eles construíram aquela ponte, no topo da lista lá, existia a possibilidade de operários mergulharem, caírem daquela ponte, que era muito grande, era uma construção fenomenal, caírem para a morte, gente, porque o mar ali era uma profundidade muito alta, a altura da ponte era muito alta e o mar era muito gelado. E eles tinham previsto que para cada milhão de dólar investido ali, uma pessoa morreria, um funcionário. Olha só que doideira. Eles tinham essa previsão da morte de funcionários naquela construção. Aí sabe o que aconteceu? Tinha um engenheiro-chefe chamado Joseph Strauss. Sabe o que esse cara fez? Ele começou a garantir algumas medidas de segurança. Algumas medidas rigorosas de segurança. Sabe o que ele fez, gente? Ele insistiu em investir em instalar uma enorme rede de segurança embaixo da ponte. Gente, só essa rede custou 130 milhões de dólares. Era um valor absurdo. Mas ele insistiu. Era uma rede imensa, larga, mais longa e mais larga que a ponte. Ou seja, se algum operário caísse, ele ia cair naquela rede. Então, quando aquilo foi instalado, algo aconteceu com os operários, gente. Sabe o que aconteceu? Eles adquiriram confiança para se mover livremente naquelas estruturas escorregadiças, e eles começaram a construir aquela ponte de uma velocidade, porque eles tinham segurança que se eles caíssem, eles caíam na rede e não morreriam. A rede, gente, de segurança não apenas levantou a moral daqueles homens, mas acelerou o processo da construção da ponte. Ela foi construída muito mais rápido do que foi o previsto. Gente, agora deixa eu te fazer uma pergunta. A presença daquela rede de segurança tornou os trabalhadores descuidados, irresponsáveis? Aquela rede fez com que eles perdessem todo o tempo tentando fazer proezas perigosas quando estavam trabalhando? Claro que não, meus amados. Muito pelo contrário, eles ficaram mais motivados. Eles foram eficientes na realização do trabalho. Eles trabalharam com a segurança que eles não morreriam. E aí vem aqui, pegou? Muitos já pegaram a chave. O mesmo acontece na nossa caminhada cristã com Jesus. É a mesma coisa. Quando nós temos a certeza da salvação dessa rede, que não morreremos, porque um cristão não morre. Um cristão não morre, gente. Nós não morremos. Quando nós temos a certeza da salvação, que nada pode nos arrebatar da mão do nosso Abba Pai, isso nos dá confiança, nos dá força para olhar para o Senhor, para correr a corrida da fé melhor, de uma forma efetiva, olhando para Jesus. E para avançar de glória em glória, gente.
Se você não tem a certeza da salvação, você vai viver uma vida meio estranha. Você sempre vai estar preocupado em querer fazer, ou quando você faz alguma coisa errada, perdi minha salvação, meu Deus. Gente, essa certeza e a confiança na salvação por intermédio de tudo que o Senhor Jesus fez naquela cruz é vital. Imagine, gente, imagine. Olha só isso aqui, que coisa linda. Imagine se a maioria aqui é pai e mãe, né? Imagine se os nossos filhos acreditassem que nós renegaríamos nossos filhos por um piscar de olhos. De repente a gente ia renegar nossos filhos. Imagine se o meu filho, minhas filhas, se os seus filhos não tivessem certeza e confiança no nosso amor por ele, gente. Eles cresceriam como? Desvirtuados. Por isso que tem muita gente desvirtuada, porque não foram amados. Gente, como pais, nós não usamos as oportunidades que temos para encher o relacionamento com os nossos filhos de dúvida, de medo, de insegurança. A gente não faz isso com o nosso filho. E se eu e você, pais terrenos, fazemos isso com os nossos filhos, quanto mais o nosso Abba Pai, nosso papai lindo, que nos ama com amor eterno, ele vai fazer isso, gente? De forma alguma. Algumas pessoas dizem assim: ah, Vinícius, agora se você pregar isso, as pessoas vão viver sem nenhuma consideração por Deus. Já somos salvos. Nós já somos salvos, ele nos ama, independente do que nós fazemos. Você acha isso, gente? Você acredita nisso? Realmente você acredita que quando você diz aos seus filhos que sempre vai os amar e que não importa o que eles façam, eles sempre serão os seus filhos e nada jamais mudará o seu amor por eles, você acha que teus filhos vão sair de casa e falar assim: oba, agora eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, porque meus pais disseram que sempre vão me amar mesmo, então eu vou pra night, eu vou pra zoeira, eu vou fazer bagunça, eu vou pecar, vou me destruir? Gente, eu penso justamente ao contrário. Eu creio que os olhos, que os filhos, que sabem que são amados, eles se sentem seguros. E eles se saem melhor no caminhar da vida deles. Gente, em vez de se conformarem com as influências do mundo, eles serão transformados pela renovação da sua mente, com o poder da maravilhosa graça de Deus, gente. Eu creio com todo o meu coração, meu irmão, minha irmã, que os cristãos nascidos de novo, firmados na graça, eles querem viver vidas que glorificam o santo nome do Senhor. Eles não estão procurando maneira de partir o coração das suas esposas, de abandonar seus filhos, de fugir, de trair, de cometer adultério. De forma alguma, gente. Não é esse o resultado de estar firmado na graça dele. Se você conhece alguém que está vivendo assim, gente, deixa eu te dizer uma coisa. Essa pessoa não está vivendo debaixo da graça. A graça de Deus, ela gera, sabe o quê? Maridos fiéis, esposas amorosas, filhos que honram seus pais. É isso que a graça de Deus faz na vida de uma pessoa. A graça de Deus gera casamento forte, família saudável. Sabe por quê? Porque a graça, gente, não é um ensinamento. A graça não é uma doutrina. A graça não é uma fórmula. A graça é uma pessoa. E o seu nome é Jesus. A graça é uma pessoa. E o seu nome é Jesus Cristo. É por isso que eu gosto de usar aquela frase: a pessoa de Jesus, a graça é personificada no nosso Senhor Jesus, gente. Olha que coisa linda. Você pode se relacionar com ele como uma pessoa. Você pode sentar, gente, que nem eu sento aqui, puxa o banquinho aqui, Jesus, vem cá, senta comigo, vamos bater um papo cabeça aqui, Senhor. E a gente se abraçar, se beijar, se amar. Senhor, eu te amo, vamos lá, vamos lá. Senhor, eu tô com esse problema aqui. Você pode falar, compartilhar suas lutas com ele, seus desafios com ele. Você tem que ter boas conversas com ele, sinceras, conversas profundas com ele. E quando você vê o nosso Senhor Jesus como uma pessoa e vê toda a beleza dele, toda a glória dele, toda a graça dele, todo o amor dele, todo o perdão que ele carrega, não tem como querer viver um estilo de vida que não glorifique o santo nome dele.
Você vai viver para glorificar o nome dele, não como uma forçação de barra, mas porque você o ama. Quando você valoriza Jesus na sua vida, você valoriza a sua glória. E eu quero convidar você a meditar numa passagem bíblica que está lá em Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14. Olha o que diz. Tito 2, 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou, salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Gente, esse é o resultado de estar debaixo da graça e o significado de fazer parte do mergulho nessa graça. Por isso que o nome da série aqui é Mergulho na Graça. E à medida que nós contemplamos a pessoa de Jesus, nós mergulhamos em Jesus, a graça, ela nos ensina a negar a impiedade e as coisas do mundo, como diz, as concupiscências do mundo. E nós nos tornamos o quê? Um povo zeloso pela glória do nosso Senhor Jesus. Zeloso de boas obras. Não é essas obras que o povo fala por aí. Gente, a obra é uma consequência da tua conexão com Jesus. Não é o contrário, gente. A obra, ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro. E esse mergulho na graça, esse mergulho em Cristo, não é uma experiência isolada, gente. Sabe por quê? A graça ela é muito melhor experimentada quando nós temos comunhão com outras pessoas que verdadeiramente seguem o nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, sabe o que acontece? Aquela comunhão de quem teve a revelação da graça com a outra pessoa, o Senhor começa a falar pela outra pessoa para você e você para ela. É uma troca. E as pessoas que estão assistindo como uma verdadeira, realmente um reino reunido, o reino de Jesus reunido e sendo edificado, gente. É incrível. E Efésios 1,6 diz assim: pela glória da sua graça, Ele nos fez aceitos no amado. Gente, aqui já está quase terminando a live. Deixei isso por último. Gente, foi pelo favor imerecido e não conquistado que fomos feitos aceitos no amado Jesus. Agora isso se aplica, gente, a todo cristão. Se você é cristão genuíno, então pela graça de Deus você é aceito no amado. Gente, sabe o que quer dizer a palavra aceito no grego? Charito, que significa altamente favorecido. Você é altamente favorecido no amado, em Jesus. O nosso Pai no céu, gente, quer que você saiba que você é charito, que você é altamente favorecido no amado. Existe, gente, um famoso norte-americano estudioso da Bíblia, Joseph Henry Taylor, esse nome mesmo. Ele vai além. Sabe o que ele fala? Que charito também significa cercar de favor. Em outras palavras, sabe o que quer dizer, gente? Nós somos cercados de favor. Essa é a nossa posição em Cristo. Altamente favorecidos e cercados de favor pela glória da sua graça. Dá um aleluia aí onde você está. É bom demais, gente. Agora deixa eu mostrar outro versículo aqui. Gente, isso aqui é doido demais, ó. Lá em 2 Coríntios 5,9 diz assim: para isto nos esforçamos para que sejamos aceitos por Ele. Aí você pode falar assim: peraí, Vinícius, você acabou de definir que somos aceitos no amado pela graça, sem esforço. Então o que esse versículo quer dizer? Por isso você tem que estudar a Bíblia, gente. Olha só, a palavra aceitos aqui, nesse versículo, não é a palavra charito, é outra palavra grega chamada euarestos, que significa agradáveis.
E a tradução mais correta aqui seria aqui em 2 Coríntios 5:9. Assim sendo o nosso objetivo é sermos agradáveis a Ele. Olha só que coisa linda, gente. Eu, Arestos, não tem a ver com a sua posição em Cristo. Eu, Arestos, nesse contexto, se refere a alguma coisa que você faz que traz ao seu Pai do céu grande prazer e alegria. Gente, eu vou te dar um exemplo louco aqui. Eu adoro falar sobre o relacionamento de pai e filho, para a gente fazer esse contexto. Minhas 4 filhas, eu tenho 4 meninas, e eu tenho o Joãozinho. Eles são altamente favorecidos no meu coração. Não há nada que eles possam fazer para mudar essa posição deles dentro do meu coração. Essa posição, gente, está ancorada na identidade deles como meus filhos. Gente, mas existem vezes em que eles fazem algo especial para mim, que me dá grande prazer, toca meu coração profundamente. E nesses momentos eles não são apenas altamente favorecidos, mas eles são extraordinariamente agradáveis a nós, pais. Não é, gente? Eles precisam, agora vou falar uma coisa para você. Os nossos filhos precisam fazer coisas especiais para conquistar o nosso amor? Claro que não. Eles já são amados, eles já são altamente favorecidos em nosso coração. Na verdade, gente, o desejo deles de fazer algo especial para nós vem, sabe do quê? Da confiança que eles têm no nosso amor por eles. Tá pegando a chave? Eles desejam nos agradar porque sabem exatamente o quanto já os amamos, gente. E a mesma coisa acontece no nosso relacionamento com o nosso Abba Pai. Quando nós sabemos o quanto somos amados, estamos firmados na graça dele, nós queremos o quê? Fazer boas obras para dar prazer a ele. Tá entendendo, gente? Olha só o que diz em 1 Coríntios 15:10. O apóstolo Paulo, gente, ele era zeloso pelo evangelho e as boas obras. Olha o que ele diz. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Pegou, gente? Paulo aqui, gente, que teve uma revelação da graça de Deus profunda, ele não se tornou um cristão preguiçoso e passivo, não. Ao contrário, ele trabalhou mais ainda do que os outros apóstolos em favor do evangelho. E ele atribuía todo o sucesso do seu ministério, gente, à graça de Deus em sua vida. Isso, meu amigo, é Arestos. Boas obras agradáveis em ação. Lindo, né, gente? Tudo o que nós fazemos hoje deve fluir da provisão abundante da graça de Deus na nossa vida, gente. É um fluir da graça. Quando nós gente, quando damos para alguém, fazemos algo para alguém, deve ser fazer isso através da graça, da sua graça. Quando nós servimos alguém, devemos fazer isso por causa da sua graça. Quando a sua graça é o nosso prazer, é inevitável trabalharmos ainda mais, gente, e darmos prazer ao coração do nosso Abba Pai. É algo muito natural, gente. Você quer fazer por ele por amor. É igual ao relacionamento de pai e filho. Meu amado irmão e irmã, isso é mergulho na graça. Gente, é isso que nós estamos falando nessa série. Já são 14 lives. É uma revolução que começa no teu interior e flui para o teu exterior. Quando um cristão está firmado no quanto charito, amado, altamente favorecido ele é em Cristo, a sua reação externa, que são atos Arestos, agradáveis, eles são consequência disso. Quando você
é altamente favorecido quando você tem essa revelação desse amor incrível de Jesus. E é inevitável, ele simplesmente, gente, simplesmente é motivado internamente a fazer coisas que glorificam a Deus e que lhe dão prazer. É natural demais, gente. Eles não são apenas libertos do cativeiro do legalismo, do pecado, como também desejam trazer grande glória, honra, prazer ao nosso papai, com boas obras. A Bíblia diz assim em Colossenses 3:20, gente: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Gente, a palavra grato aqui é arestos, de novo, é agradável. Filhos, quando vocês obedecem a seus pais, isso é agradável ao Senhor. Tá entendendo, gente? Vocês nunca vão perder sua posição em Cristo. Nunca! Mas a obediência à sua palavra dá grande prazer a Ele. Tá pegando, gente? Por isso que eu digo que muitos cristãos serão salvos, mas poucos desfrutarão de tudo o que Ele morreu para que eles vivessem. Porque não obedecem, não ouvem a voz, não querem caminhar, estão numa posição passiva. É algo natural, gente. Quando você tem a revelação, você recebe esse amor poderoso, você não consegue segurar e canalizar esse amor para você mesmo, senão apodrece. Água parada, canal com água parada, apodrece. Você tem que fluir para as pessoas esse amor. As minhas filhas, gente, o Joãozinho, eles jamais vão perder a posição de serem altamente favorecidos por mim. Eles jamais vão perder essa proximidade comigo. Mesmo quando eles fizerem algo errado ou cometerem um erro. Eles nunca, nunca, nunca vão perder esse lugar que é deles. E na verdade esse é o momento em que eles mais vão precisar de mim. Gente, os ensinamentos religiosos aí que a gente vê, dizem que quando você comete um erro, Deus fica decepcionado, que Deus fica zangado, que Deus fica em silêncio. Agora eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, esses ensinamentos fazem você querer se aproximar do seu Pai do céu ou correr para longe dele? Se você sabe que teu pai vai te castigar, você vai se aproximar dele ou vai correr dele, gente? Existem pessoas que não conseguem acreditar que são sempre amadas, que são altamente favorecidos pelo Pai. As pessoas perguntam assim: quando falhamos, Vinícius, Deus não fica decepcionado conosco? Ele não deixa de nos amar, Vinícius? Meu irmão, minha irmã, quando o pai, eu amo essa passagem, quando o pai viu o filho pródigo voltando para casa, antes que seu filho pudesse pronunciar uma sílaba para confessar o seu erro, o pai correu para ele com toda a força, abraçou aquele filho, vestiu aquele filho, colocou um anel no dedo do filho, deu novas vestes para ele, sapatos novos e deu a maior festa da cidade para aquele filho, para celebrar o retorno dele. Esse pai, gente, olha só, esse pai parece estar decepcionado, retendo o amor do filho, retendo o amor que ele tinha pelo filho. Reflita sobre isso, gente. Se o filho pródigo, gente, achasse que seu pai era duro, rude, queria castigá-lo, queria julgá-lo, que ficaria furioso, decepcionado com ele, ele teria considerado a hipótese de voltar para casa, gente? Claro que não. E olha só isso aqui. De acordo com a lei de Moisés, gente, o pai, nessa história do filho pródigo, ele tinha o direito legal de fazer o filho pródigo ser apedrejado até a morte. Sabia disso? Leia lá Deuteronômio 21, 18 a 21. Na lei de Moisés, o pai poderia mandar apedrejar o filho. Agora, se o filho pensasse que seu pai ia julgá-lo, que castigaria com a lei de Moisés, ele jamais teria considerado a hipótese de voltar para casa, gente. Na verdade, ele, tinha dado linha na pipa, corrido na direção oposta. Meu irmão, minha irmã, Deus
Ele quer que todas as pessoas corram para Ele, não que fujam dele. E eu creio que essa é a razão pela qual Deus está fazendo essa revolução da graça, da nova aliança, essa revelação dessa verdade que liberta. Está acontecendo isso, gente. Está havendo um mover muito grande. Eu tenho muito privilégio e felicidade de fazer parte disso, gente, e vocês também. Agora, gente, o que a gente tem que fazer? Através das nossas vidas, fluir esse amor e falar para o mundo que nós temos um Pai amoroso, que nós temos um Pai cuidadoso, que nós temos um Pai sorridente, que corre na direção daqueles que falharam, gente. Que não vai castigar, que não vai te dar de dedo. Nós vamos dizer ao mundo para parar de fugir dele e correr para ele, porque ele está esperando de braços abertos para te colocar novas vestes, sandália nos teus pés e ainda fazer um churrasco. Meu irmão, minha irmã, ele está esperando você para ser abraçado, esperando para devolver tudo o que essas pessoas perderam e muito mais, esperando para derramar o seu amor sobre as pessoas sem reservas, de forma incondicional. Gente, ele não está zangado, ele não está decepcionado, nem está fazendo uma lista dos teus erros, fazendo a listinha, olhando do céu para ver o que você está fazendo de errado. 1000 vezes não, meu amado. Então vamos dizer ao mundo, abrir a boca ao mundo, que agora é a hora de voltar para casa, para o amor do nosso Abba Pai. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao teu coração. E meus amados, eu espero que depois dessa live, se você tiver que ouvir de novo, ouça. Gente, depois dessa live, se você que é cristão, que você que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, que se você crê na verdade da obra consumada da cruz, se você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, e você não crê, gente, misericórdia, na tua salvação, você está igual aqueles funcionários daquela ponte, sem rede embaixo. E você pode cair e morrer. E não desfrutar da vida incrível que Jesus morreu para você viver. Você vai passar por essa vida, mas você não vai viver a plenitude dela. Vamos orar, gente? Ô papai, muito obrigado, Senhor amado, por essa palavra viva. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que tu és, Senhor. Obrigado, papai, que essas palavras tenham sido reveladoras no coração dos meus irmãos e irmãs. Espírito Santo, revela essa verdade aos corações. Revela essa verdade aos nossos corações, para que nós vivamos, Senhor, com essa confiança, vivendo uma caminhada de fé ousada aqui nessa terra, sabendo que nós já somos salvos, porque Jesus morreu por isso. Jesus morreu pela nossa salvação, e nós cremos no sacrifício dele, e confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor, por essa palavra viva. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado irmão e irmã. Maravilha. Se der, compartilha essa live depois. Beijo. Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras
Identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Para que você tenha uma interação maior comigo, eu convido você a me seguir lá no Instagram. Lá nós postamos vídeos menores e você pode falar comigo no direct. Que tal? Eu quero te ajudar. Meu propósito de vida é ajudar você a viver a vida plena que Jesus morreu para que você vivesse. Uma vida de paz, de alegria, de amor e bênção. Então, me segue lá, @o mundo precisa mais de Deus. Tá bom? Beijo no coração. Te amo em Cristo Jesus.